Então galera, nesse vídeo, um pouco diferente, eu queria reagir aqui a um vídeo postado pela IGN. Cara, vou deixar o link da IGN, do Deixem também, o nome dele é Deixem, tá? Deixem não é Gary, é o nome dele. Vou deixar o link do Twitter, YouTube e se não me engano, o podcast dele também tem sobre o Deixem 2, tá? Então, cara, um jogador de muitos anos aí, se não me engano, desde o Deixem 1 ano 1, velho. Então é bem antigo na comunidade e trabalha na IGN já faz também desde o Deixem 1. Então faz muitos anos que ele tá aqui. Esse vídeo aqui tem sido muito falado na comunidade e eu já vi mais ou menos, tipo, vi por cima assim. E vocês vão ver alguns takes aqui dele que são muito bons. Baldur's Gate 3, eu não joguei pessoalmente, tá? Mas vi reviews e vi que todo mundo tava amando o jogo. Está causando algum pânico entre os devs, vamos dizer assim, da indústria, né? AAA de jogos. Então, e como falei, links da IGN e do Dash aqui na descrição. Deixar as legendas aqui embaixo pra vocês verem, caso não entendam inglês. Caso vocês entendam, só acompanhem como eu. Tô reagindo ao vídeo e quando achar que foi interessante falar, obviamente falarei. Como tudo react já fiz aqui. Então, o Baldur's Gate teve 814 mil no seu pico de jogadores. Cara, isso faz dele, ele vai falar aqui também, o top 8 jogo mais jogado na Steam. Acho que é o top 1 de longe pra um RPG. Cara, se eu não me engano, eu li de um tweet de um dev do Baldur's Gate mesmo, que se não me engano é a Larian Games, acho que fez ele, deles falando que eles não esperavam mais de 100 mil jogadores. A diferença, cara, os caras não esperavam nem 100 mil. Eles tiveram 814 mil no seu pico. Cara, eu não sei exatamente quanto foi hoje o pico. Tá, esse continua sendo o pico, tá? 814 mil, que é muita coisa, cara. Então eles basicamente tiveram vezes 8 do que eles esperavam. É muito bom de se ver que eles não esperavam tanto e tiveram muito mais. 800,000 plus concurrent players were playing this weekend, catapulting it to the number 8 most played of all time spot. Top 8. The gaming community has sung its praises and it's incredibly refreshing to play a... Ele fala que é muito refrescante, não sei porque não teve agenda, para jogadores ter um jogo que lançou basicamente completo, né? Feature complete game of this caliber on day one. Desse calibre. But AAA game developers want you to know that this is rockstar level nonsense for scope. Os AAA devs querem que você saiba que isso é um jogo absurdo de nível de escopo da Rockstar, que é também ruim você definir expectativas mais altas para os jogos RPG indo pra frente, e que o Baldur's Gate 3 não deve ser usado como padrão para a indústria. Cara, vamos continuar. Para RPGs, a indústria em geral. Maybe we can learn a thing or two from Baldur's Gate 3 and make our game better for our customers. This all kicked off way back on July 8th, a lifetime ago by internet standards, I know, when a writer and BAFTA nominee, Xavier Nelson, took to Twitter to express concerns about Baldur's Gate 3, namely that fans would use Baldur's Gate 3 to apply criticism or a raised standard to RPGs going forward. My rebuttal is, why shouldn't customers have raised standards? Exatamente. Que é que os clientes, né, os jogadores não podem elevar os padrões que, cara, que eu acredito que na indústria estão muito baixos. Eu acho muito errado, tipo, os devs falarem para as pessoas, né, os jogadores, não esperarem jogos com o escopo do Baldur's Gate, né, de RPGs, assim, para frente, no futuro. Que é que o jogador não deve esperar um nível acima do que foi o Baldur's Gate, ou do mesmo nível que foi o Baldur's Gate. Porque aqui a gente tem que se contentar com o básico, com jogos bugados no seu lançamento, né, Cyberpunk, tô olhando pra você, Star Wars, o Jedi que saiu todo bugado no PC, você podia ter uma 4090 que os FPS estavam lá embaixo, então tipo assim, a gente tem que esperar o mínimo, ou o básico. Why shouldn't some AAA developers raise their own standards? E isso também, porque é que os devs de AAA não elevam os seus padrões para os do Baldur's Gate e quando lançar um jogo sair basicamente no mesmo nível. A empresa olhar pro Baldur's Gate e falar, eu vou fazer um jogo desse escopo e vou lançar daqui, sei lá, 5 anos. Cara, quando sair esse jogo, vai ser exatamente igual ao Baldur's Gate, tipo, vai ser muito bem recebido, né, se a indústria continuar como é agora. Porque a indústria basicamente tá, tipo, de live service, que é basicamente lança o jogo e depois a gente conserta ou vai atualizando durante o tempo, né, durante os anos. O que não é errado, mas eu acredito que meio que complica muita coisa, né, em termos de tempo de dev. Então, tipo assim, por que que você tem que rushar
o jogo e não, tipo, lançar quando estiver pronto, vamos dizer assim. Are we really going to pretend that consumers shouldn't be a little upset right now and hoping for an improvement in the industry going forward? Exatamente. Rockstar just announced a $50 Ridículo, tá? remake, Isso aqui. I'm sorry, conversion of the original Red Dead Redemption for the PlayStation 4 and Switch that has no mention of a 4K update, no mention of 60 FPS, and no mention of multiplayer support. The game came out 13 years ago, and the Xbox port does everything they're offering, and then some for free with your 360 copy. Go buy a Isso eu acho bem ridículo da copy Rockstar. of the Game of the Year edition on Amazon right now for $30, and you're good to go. Star Wars Jedi Survivor, Star Wars, tá vendo? released on PC, had furious fans. 1440p high, nem é tipo ultra, 49 FPS, velho. Como é que isso é possível, velho? Ele tem umas 6.800. Citing numerous problems getting the game to run, frequent crashes, and similar problems on the PlayStation 5 and Xbox. Ah, também tinha problemas no PS5, também não sabia isso. The issues. Destiny 2 just released a state of the game blog saying, amongst other things, that they don't have the resources to release new ritual armor every season. E isso é complicado de ver, velho. Pra um jogador de Destiny, velho. Isso foi muito complicado pra quem tá vendo esse vídeo e não joga Destiny. Isso foi muito complicado de ver. Basicamente, todo ano tem uma armadura que é lançada com as playlists core do jogo, assim, centrais do jogo. E a Band falou basicamente a razão deles não fazerem mais, ou de não fazer toda a expansão, né, todo ano, armadura para essas playlists, é porque o jogador não usa muito. Então não vale a pena gastar tempo com isso. Mas se vocês virem, caso você não jogue Destiny, caso vocês vejam a armadura, cara, é basicamente horrível quando você compara a tudo isso aqui. Obviamente, não tá errado você querer vender set de armadura. O jogo tem que render, né? O jogo tem que fazer dinheiro. O problema é quando você acaba não fazendo um set anual pra playlist, por causa que o jogador não usa, dizendo que essa é a razão, né? E simplesmente fazendo um dos piores sets do jogo. A culpa não é do jogador, a culpa é da empresa, que não sabe fazer o set pra essa playlist, né? Ou o mínimo de esforço pra fazer essa design dessa armadura. E culpa o jogador depois. Então, cara, isso aqui foi incrível demais. Exatamente. $20 por armadura aqui. Essa aqui, se não me engano, é por causa de ser collab entre Sony e Band. Mas assim, cara, $20 por uma armadura é muita coisa. Every season. Diablo 4 unabashedly has several character skins priced at $20 each and just released their first season that had a patch that was so poorly thought out that the developers had to have an emergency live stream to apologize and have since begun working to revert those changes. Eu lembro de fazer esse vídeo sobre a live de emergência que eles fizeram, cara. Os devs estavam destruídos, cara. Mas eles foram lá e pediram desculpas, cara. Eu nunca vi isso ser feito. Não, pelo menos não lembro recentemente, pelo menos nos últimos 5 anos. E eu ganhei muito respeito por eles, mesmo eles cometendo esse erro. Por quê, cara? Mostrou, obviamente, que eles escutam os jogadores. Foi difícil de escutar? Não sei. Cara, foi muito barulho que os jogadores fizeram de D4, né? Até um pouco de fora. É bom ver que os devs também sabem quando cometem erros e sabem quando eles precisam se mostrar e falar que, pronto, a gente errou, vocês estavam certos, a gente vai tentar reverter ou vamos mudar a maneira de pensar sobre os próximos patches e nunca mais cometer esse mesmo. We don't plan on doing a patch like this ever again. Okay, you need a more comparable RPG example of why fans are heralding Baldur's Gate 3 as a breath of fresh air? Look no further than Mass Effect Andromeda, which was widely panned. Sorry, my face is tired from dealing with everything. Or Cyberpunk 2077 that made promises about last-gen that it couldn't keep. Took GDPR almost a year to get that sorted out. I'll make this as clear as possible to contextualize how fans are feeling. It feels like money has become more important than the core experience. Exatamente. That's why Elden Ring, Baldur's Gate 3, and even The Legend of Zelda Tears of the Kingdom are being widely celebrated. So what is up with the excuses? A game came along that is amazing, is selling well, is being praised by developers and fans alike, and the response is, well, we can't do that. Well, sweet. If that doesn't get me hyped for Mass Effect 4, I don't know what will.
Xavier's tweet was well-intentioned, and he went on to add a lot of important context, but I think it misses the perspective of the consumer. We don't know anything about game design or how hard it is. We just know that Destiny is deleting hundreds of dollars worth of expansions when they feel like it, that Diablo is constantly reminding us to buy skins in their store, and most PC ports have been abysmal lately. Remember, that tweet was made nearly a month before Baldur's Gate 3 blew up, and it was still contentious with fans speaking up about their frustrations and developers chiming in to say what felt like game development is hard, you don't get it, be quiet. Cara, o momento que isso acontece, cara, de desenvolvimento de jogo é difícil e você não pode falar nada. E isso pra mim é o momento que você sabe que, cara, a indústria tá complicada, cara. Porque se eu não posso dar feedback sobre o jogo que eu gosto, por causa que eu não sei como é que é feito, ou a quantidade de tempo, ou a quantidade de devs que é necessária, pra mim, tá errado. Eu dou feedback esperando que isso ajude os devs a entender o porquê Diablo 4, Destiny 2, enfim. Qualquer jogo, a gente gosta do jogo. A gente quer dar um norte para os devs do que a gente quer. E, obviamente, os devs têm a sua visão do jogo. E o problema é que a maior parte dos jogos hoje em dia acabam esquecendo muito os jogadores, vamos dizer assim. A maior parte é só a visão deles, lucro, e os jogadores casuais, que é o lucro deles, né? Que é onde tá realmente o dinheiro. Esse é meu take aqui, meu hot take. Baldur's Gate 3 is a game from a large, passionate studio that refuses to add microtransactions, gave players early access so they could address any problems that arose before launch, and is taking Steam charts by storm. So why should fans not use that as a gold standard of how to do it right? Exatamente. And why would a AAA studio not look at it and say, hey, maybe cramming microtransactions into our game isn't a good look? Exatamente. When Mass Effect 4 comes out, I don't want to see a $20 Liara skin, and I hope that its performance is tested across all platforms before release. Am I in the wrong for not wanting microtransactions and a stable video game at launch? Credit where credit's due now. There have been some really good examples of AAA games like the Dead Space remake and the Resident Evil 4 remake come to mind, both of which have been massive Não joguei nenhum dos dois. for EA and Capcom. Vampire Survivors came along and took the internet by storm last year. Do I need to bring up Elden Ring again? But that Elden Ring, né? Mesmo eu não gostando muito dos jogos Souls-like, eu sei que é uma obra-prima, né? O jogo. tweet blew up in the development sphere, and frankly, the pushback is just ridiculous. Developers should be looking at what Baldur's Gate 3 did and trying to replicate where they can, not jumping up to defend games that are cramming in practices that fans are getting fed up with. Exatamente. And make no mistake about it, these decisions impact game design. Many games are utilizing battle passes and player engagement as a metric of success. Cara, isso aqui é muito verdade. Hoje em dia, cara, tempo de jogo do jogador que importa muito para os devs. E por isso que... Eu acho que ele vai falar aqui, peraí. For a player, that means more grinding missions. Exatamente. That means more reminders to stop in the shop. Exatamente. Então, cara, muitos dos parâmetros, acho que é no código que usam, tá? Foi de SBMM pra EBMM, se não me engano agora, que eles chamam, que é Engagement Based Matchmaking, que é a quantidade de tempo o jogador vai passar jogando o jogo. E eles criam esse matchmaking ali, feito para os jogadores, para passar o máximo de tempo jogando. Depois de CBMM, né, antigamente, para SBMM, e agora estão indo mais pro EBMM, que é a quantidade de tempo que o jogador passa jogando. E quanto maior o tempo, melhor pro jogo, né? A boring grind because keeping players engaged is a key metric. Many of the people who came out to talk about why Baldur's Gate 3 shouldn't be the new standard have since walked back those statements, and I'm glad. Because if the industry can't take a good hard look at what's going wrong, why fans reacted the way they did to Elden Ring and Baldur's Gate 3, and then make impactful changes, we're screwed. Also, people seem to be using the fact that Larian is a big studio against them, the fact that they had a long development cycle. Os caras têm tipo 400 devs, né? Acho que é 417, alguma coisa assim, né? Them? Really? Blizzard is also a huge studio with over 8,500 employees. 8.500 funcionários. E cometeram aquele erro no Diablo 4. Como falei, muito bom eles terem assumido esse erro. E falado que nunca mais fazem igual. É um erro, foi um erro? Sim. Mas pelo menos assumiram esse erro. Mas os 8.500... Obviamente, né? Eu tô dando o exemplo de Diablo 4, mas não é os 8.500 para um jogo, obviamente, né? São vários escritórios, né? They credited every employee at Blizzard in the release of Diablo 4. Bungie is a huge studio with over 1,552 employees across several offices.
É melhor não comentar, né? Acho que eu já fiz um vídeo aqui recentemente sobre isso. Não, não tem mais o que comentar sobre Destiny. Quem joga Destiny sabe, quem não joga Destiny... eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra você ver o porquê. Employees across several offices, and Larian is also a large studio with over 400 employees across several offices. All of them have established. Cara, e 400 não é muita coisa comparada a maior. Tipo assim, é grande. Mas. É que é foda, velho. Tipo assim. É que eu comparo a Blizzard, Activision, Band. É grande, mas. Comparado ali a alguns. É bem. Bem média ali. Cara, são 400 devs que fizeram um jogaço, tá? A ton of lore to pull from. All of them have a lot of money to make video games, and all of them had a long time to make anything they wanted to make. To say Baldur's Gate 3 is successful because it's aligned with Dungeons and Dragons is insanity. You think 800,000 Steam players are playing a game called Baldur's Gate 3 because of Dungeons and Dragons? Isso é. Bom, acho que 800 mil pessoas não vão jogar um jogo por causa do outro, né? Obviamente. Só porque é meio que semelhante. Nunca isso vai acontecer. Ainda por cima, 800 mil. Pode ter uma parte ali que jogaram por causa disso? Obviamente. Se não me engano, foi o Asmon, cara, que falou que ele comprar o Baldur's Gate só pra meio que dar esse suporte pra empresa, né? De fazer um jogo tão bom e que merece, tipo, mesmo ele não jogando, merece o dinheiro. No, it's clearly gone far beyond that audience. I don't know anything about Dungeons and Dragons. I didn't know this game had anything to do with Dungeons and Dragons. And you know why I'm playing it? Because I like good games with a heavy focus on storytelling and bears. But anyway, it wasn't all doom and gloom from the development side. Thank you, Juno Bleeze, formerly a Riot, for jumping in and echoing exactly what I'm saying here. Her quote tweet reads, "I can't disagree with this one more. Whenever a game disrupts the industry and delights players beyond expectations, it absolutely raises industry and genre." Isso, velho. Isso, exatamente isso. Um jogo que é lançado e encanta os jogadores além das expectativas. Ele absolutamente eleva os padrões da indústria e do gênero. O problema é que teve muitos devs falando que isso não deveria elevar os padrões. Ainda bem que ela falou isso. Regardless of why and how. We should look at the Larian success story and ask ourselves, how are we going to make our games better? Foi exatamente o que eu falei, cara. Pega o jogo e faz melhor, véi. Não, obviamente, eu não tô falando do mesmo jogo. Tô falando, tipo, o Diablo 4 mesmo. Por que você não pegou a base do Diablo 3 e não copiar as coisas, mas imaginar as coisas do Diablo 3 no Diablo 4? Não lançar um jogo basicamente sem nada, cara. Passaram quase 10 anos fazendo o Diablo 4 pra ser, obviamente, né, tem muito processo ali ainda de ser feito, ter conceitos, aí depois ser realmente feito, tem muitas etapas ali. Mas o que eu tô falando, tipo, são, cara, 10 anos. 10 anos pra você ver como o Diablo 3 foi meio que finalizado, foi lançando as atualizações, foi vendo o que tava ruim no Diablo 3 e o que tava bom, e você vê, cara, você podia ter colocado isso, muita coisa do Diablo 3 no Diablo 4. Poderia ter feito do Diablo 4, cara, um jogo muito maior do que foi em questões do jogador continuar, né? Porque, cara, quando o Diablo 4 foi gigante. Quando lançou, né? Mais 660 milhões de dólares aí pra Blizzard. Mas em questão de o jogador continuar jogando após esse nível 70 ali. Porque quem não sabe, quem não jogou Diablo 4, cara, você chega ali no nível 70 de 100, você, cara, não tem mais nada pra fazer. Basicamente, a build tá quase pronta. Do 70 ao 100 vai ser meio que, tipo, refinando essa build, mas a base já tá feita e você acaba meio que não tendo nada pra fazer do 70 ao 100. Então são 30 níveis muito, muito extensos que basicamente você não faz nada. E basicamente, pra quem não sabe, do 85 ao 100 é o mesmo tempo pra upar, assim, do 0 ao 85. Então olha esses 15 níveis ali, que tem quantidade de tempo que não demora, né? Então pra mim, tipo assim, o jogo tipo Destiny, tipo Diablo 4, que você tem uma base antiga, tinha o Destiny 1, tinha o Diablo 3. Por que você não pegou essa base e melhorou aquilo que já tinha? Por que você não quis melhorar sobre as coisas que eram boas no Destiny 1? Fazia coisas novas, obviamente, e melhorava aquelas que já eram boas. E eu nunca vou entender isso. Posso estar, tipo, muito errado. Mas pra mim, era o que eu fazia, né? The next games that shake up the industry. Players should and must always expect more from us, never less. Thank you. I implore AAA devs to look at these games that are being celebrated and look at your pipeline to see why the consumer is getting frustrated about the experience I outline in this video.
and obviously try and make an improvement. Because telling me how hard it is when you're breaking profit and revenue records isn't a super compelling argument from the customer's perspective. Concordo com isso aqui, velho. Não, cara, já foi. Bom, Is Baldur's Gate 3 an outlier? Yes, but I for one wish it could become the standard, and being told that... Isso. Caralho, cara, essa é a frase, velho. Que o Baldur's Gate não devia ser um outlier, não devia ser um jogo fora do comum. Devia se tornar a base de todos os jogos AAA no futuro. Being told to shut up because I don't know game design doesn't feel super constructive, but hey, I'm just some idiot on the internet who doesn't know anything about game design. I guess I'll just go buy my horse armor and call it a day. Enjoy your $20 on top of your $100 for the collector's edition on top of your $15 for the battle pass. Mano, cara, é basicamente isso mesmo. Você paga o jogo, aí você paga o Battle Pass, aí você paga skin, caso você queira, na loja, porque não é feito pro jogo, já que vale mais a pena colocar na loja pra receber dinheiro sobre, tipo, vale a pena colocar no jogo e os jogadores terem isso. What do you think? Let me know in the comments below, because I get why you're frustrated, and it's really frustrating to see people not saying, hey, maybe we could learn a thing or two from Larian. I'm enduring Baldur's Gate 3, and I hope game development continues to grow from where it is today. I hope you do too. Let me know what you think in the comments below. And for more on all things gaming, keep it right here. Cara, vídeo based do Deixem e da IGN. Não vejo muitos deles, velho. Não vejo muitos vídeos em geral deles, da IGN e dele. Esse vídeo aqui ficou muito bom pra mim e concordo com basicamente com tudo, né, que ele falou, na verdade. A indústria devia pegar o Baldur's Gate e convocar como padrão de próximos lançamentos. Galera, se vocês gostado, um pouco diferente o vídeo, é isso. Nós vemos amanhã pra mais vídeos aqui no canal. Falou!